Olá, querido, meu nome é Lucas Almeida e eu estou aqui para fecharmos a nossa série sobre sexualidade, falando hoje sobre homoafetividade e homossexualidade. E eu quero hoje, nesse vídeo, falar para você, pai e mãe de pessoas com atração pelo mesmo sexo, ou você líder que precisa lidar com pessoas com atração pelo mesmo sexo, ou que tenha se envolvido em práticas homossexuais. Eu quero trazer aqui alguns conselhos para você, para lidar com essa situação, para conduzir essa situação, porque eu sei que é complexo, que cada caso é um caso, que cada pessoa é uma pessoa e cada processo é cada processo, mas esses conselhos que eu vou dar para você aqui, eles se aplicam a todos os casos e, obviamente, à medida que você for lidando com a situação, Deus também vai te dar graça e estratégia e sabedoria, Mas eu quero que primeiro você entenda que é fundamental, é crucial que você perceba a sua importância no processo dessa pessoa. Se a pessoa te procurou ou se foi conversado sobre isso, é porque de alguma forma aquilo que você pensa sobre ou aquilo que você vai falar sobre essa situação é importante para a pessoa, seja seu filho, sua filha ou seja seu liderado. Então, você precisa entender a importância que você tem no processo dessa pessoa. Mas eu quero falar primeiro para os pais. Algo que eu vejo que acontece é que os pais, quando essa situação chega de forma inesperada, ninguém espera, mas quando chega essa situação de ter que lidar com um filho que tem atração por pessoas do mesmo sexo ou que fala que tem atividades sexuais de cunho homossexual, às vezes os pais, eles ficam tão chocados ou de alguma forma aquilo pega eles tão desprevenidos que a reação deles às vezes é de colocar uma culpa sobre si, uma condenação, tratando aquilo como se fosse algo culpa exclusivamente do pai e da mãe. E isso vai gerando uma tristeza, uma amargura no coração que vai reverberar na sua relação com o seu filho ou com a sua filha. Por isso hoje eu quero te dar aqui o primeiro conselho. Livre-se da culpa e da condenação sobre a opção do seu filho ou da sua filha. Primeiro, porque isso não vai contribuir em nada para o processo do seu filho ou da sua filha. Pelo contrário, isso pode até contribuir de forma negativa. Então, obviamente que pensar no que foi feito ou naquilo que não foi feito vai ser importante na medida que o processo vai avançando. Mas você não pode estar paralisado numa culpa ou numa autocondenação, porque isso vai dificultar demais a sua relação com seu filho ou com sua filha. O segundo conselho que eu quero dar para você, pai e mãe, é que você precisa criar um ambiente de graça no seu lar. Às vezes, o filho ou a filha procura o pai e a mãe para falar sobre isso, e eu vejo que o pai e a mãe contribuem para um afastamento da relação, porque na hora que o filho se expõe ou a filha se expõe, existe um ambiente de desagrado com o filho e até de afastamento do filho, como se aquele pecado especificamente fosse intolerável para os pais. E aí, na cabeça do filho, ele pensa, ou da filha, ela pensa, poxa, se eu tivesse praticado qualquer outro tipo de pecado, meus pais me aceitariam, meus pais me dariam uma segunda chance, meus pais me acompanhariam. Mas como eu pratiquei esse pecado, ou como eu sinto essa tentação, eu me sinto rejeitado. E aí o que acontece? Os movimentos que lutam e militam nessa área, eles são movimentos de inclusão de pessoas, de identidade. E por isso que muitas vezes eles são aí tão influenciados por esses movimentos, porque nesse lugar eles encontram abrigo, eles encontram inclusão. Ouça, amar não é algo diferente de desaprovar. Você pode amar o seu filho e desaprovar a opção dele, ou desaprovar a conduta dele.
Isso não significa dizer que você precise afastar o seu filho ou tratá-lo como se, a partir daquele momento, ele fosse a causa primária de todas as decepções que você tem na vida, ou a causa primária ou essencial da sua amargura. Não. Olha, pai e mãe, se seu filho tomou essa posição, se seu filho tem essa questão de atração por pessoa do mesmo sexo, ame-o como ele é, seu filho. Não defina o seu filho pela sexualidade dele ou por suas lutas sexuais, porque o mundo já faz isso. E você, como pai e mãe, não pode fazer. E um terceiro conselho que eu quero dar para você, pai e mãe: procure ajuda para si. Às vezes os pais e as mães, né, têm filho com essa situação e aí eles incentivam o filho a buscar ajuda, vai lá, mas eles não entendem que eles também precisam de ajuda. Eles também precisam ser ouvidos, serem aconselhados, né? Então, pai e mãe, procure ajuda. Agora eu quero falar para líderes. Você líder, que a pessoa chegou no gabinete para conversar com você sobre isso. Primeira coisa que você tem que fazer é que você precisa olhar para ela com o olhar de quem entende que é possível uma restauração, que é possível uma vida nova. Às vezes, a pessoa vai falar isso para o líder e o líder condiciona ela àquela situação, condiciona ela àquela tentação. E aí a pessoa vai no gabinete e ela sente como se aquilo fosse um veredito sobre a vida dela. Líder, se a pessoa procurou você, não trate aquela tentação ou aquele pecado praticado como um veredito sobre a pessoa. Nós, como líderes, nós trabalhamos tirando o peso da pessoa e não colocando. Às vezes ela rompeu com tanta coisa, rompeu com a culpa, rompeu com a condenação, rompeu com a vergonha, com o medo de se expor, e ela chega lá e nós, como líderes, nós precisamos falar para a pessoa com esperança e com graça. O segundo conselho que eu dou para líderes é: responsabilize a pessoa no momento do aconselhamento. O responsabilizar a pessoa é em que sentido? É que, normalmente, a gente quando vai tratar essas questões, principalmente quando a pessoa relata que ela sente atração por pessoa do mesmo sexo, e aquilo está dentro dela, ela não sabe como lidar, a gente tende a, não, é assim mesmo, não. Responsabilize a pessoa, diga para ela: olha, eu sei que isso está dentro do seu coração, mas isso, por isso que você precisa assistir todos os vídeos dessa série, mas isso faz parte da natureza caída e você tem que entender que tentação não é normativa para a ação, que desejo não é normativo para a ação. Responsabilize a pessoa no processo dela. Nós fazemos assim com todas as pessoas. Por que não faríamos assim com pessoas homoafetivas? Devemos fazer. Esse foi o nosso último vídeo dessa série. Eu espero que tenha te abençoado. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilha com alguém. Se você conhece algum pai e mãe que está passando por essa situação, envie esse vídeo. Pode ser que seja uma resposta de Deus para essa pessoa. Se você está assistindo, você não é líder, envie para o seu líder de jovens, para o seu pastor. Tenho certeza que vai ser uma ferramenta poderosa nas mãos dele. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua disponibilidade de me ouvir aqui. Deus te abençoe. Até mais.